Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Sejam todos bem-vindos. Vamos trabalhar agora o tema Brasil, República, Redemocratização. Fechando aquela aula passada, vocês viram, transição, por isso redemocratizar, né? Nós pensamos em democracia, redemocratizar. Então se entende o governo militar, sem eleições, um período então de ditadura, por isso o termo ditadura militar, e depois pós, década de 90, com década de 80 ali, 89, a nova Constituição em 88, as eleições de 89 e Fernando Collor de Mello representando o primeiro presidente civil ali da década de 90. Vamos lá? Então, vocês vão ver comigo agora, logo após o impeachment, como vocês titularam comigo, o governo durou apenas 2 anos do Fernando Collor, o governo Itamar, o plebiscito, que me marcou muito, até minha infância também, e o governo Fernando Henrique Cardoso. Como diz o outro, essa história eu vivi para contar, né? Já estou aqui contando a minha própria história, né? A gente viveu essa história. Plano Real, acho que é o que mais marcou o governo do Itamar, já vou falar dos Fuscas também. Assumiu um momento de uma inflação gigante, desde o governo Figueiredo, já com com o governo Sarney, com inflação gigante, né, onde corroía salários e empobrecia os trabalhadores. Para combatê-la, convidou o Ministério da Economia, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que era um ministro, inclusive, da Economia, o Fernando Henrique Cardoso, e sua equipe lançaram o chamado Plano Real, ou o RV, na época até, né, que entrou em vigor em julho de 94. Tinha um sistema de uma espécie de uma transposição monetária. Eu lembro que não era muito difícil, porque em 92 eu tinha... 94 eu tinha 12 anos e eu conseguia, pegava ali um papel ali, tinha uma conta matemática para você fazer a espécie dessa transposição da moeda para o valor real. Saía 5 zeros, como diz o outro, para entrar um real. Era 1000, sabe o que, né? Entrava ali. E um dos modelos mais impressionantes assim que a moeda brasileira viveu, um momento de uma força, foi a proposta do Fernando Henrique Cardoso em estabelecer a paridade. O dólar equivaleria a R$1. R$1 equivaleria a $1. Eu lembro que saiu uma corrida de gente comprando dólares. Inclusive minha mãe, como diz o outro, comprou lá. Eu nunca tinha visto $1 na minha vida. Foi só assim para eu ver $1, nem sabia que existia. Sabia que existia, né? Mas nunca tinha visto $1. Todo mundo em casa de câmbio, ninguém sabia que era uma casa de câmbio. Comprando dólares para guardar. Porque realmente o dólar chegou a valer R$1 e as pessoas esperando depois que o dólar retomasse novamente o valor, pudesse revender e ganhar o valor. E realmente aconteceu isso. Muita gente ganhou dinheiro. Ninguém perdeu dinheiro. Chegou o real a ganhar do dólar, o dólar foi mais caro que o real. Olha só que impressionante. Tipo 70, 90 centavos de reais, $1, mas depois o dólar voltou a subir. Defendia um forte controle dos gastos públicos. Com esse propósito, naquele mesmo ano, FHC elevou os impostos federais em cerca de 5% e promoveu amplos cortes no orçamento, inclusive nas áreas da saúde e da educação. Está aqui, governo Itamar Franco, aí surgiu, já estava parada a produção dos Fuscas e ele retomou a produção dos Fuscas, tanto que virou um apelido, né, meio que carinhoso, né, os Fusca do Itamar, né, principalmente os 1600 motores bem mais avançados, mais potentes, são Fuscas modernos, que até hoje é muito famoso, o Fusca do Itamar é muito procurado no mercado de vendas ainda. Eu tive um Fusca Itamar, nossa, o bichinho consome, viu, de 8 a 6 por litro, e fique faceiro se fizer 8, porque tem que estar bem reguladinho. E, enfim, os famosos Fuscas do Itamar, com aquela linha verde e amarela assim das laterais, fez história na década de 90 aí. Tive a oportunidade de ter um Fusca com o meu alicate e o meu cabo do acelerador. Vocês mais jovens não entenderam a piada? Pergunta pro papai de vocês que já teve um Fusca. Para que servia aquele cabo solto ali, papai? Guardado ali na frente. Em abril de 93, cumprindo com o previsto da Constituição de 88, o governo realiza um plebiscito. Foi criado um plebiscito, galera. Eu lembro dessa história. Propagandas passavam no horário eleitoral e houve pouca adesão. A maioria da população não foi votar nesse plebiscito. Tá, e o que tinha nesse plebiscito, professor? Se deveria continuar a república ou voltaria, né? Ou iria ter uma monarquia no Brasil. Olha que loucura, cara. E se deveria continuar um presidencialismo, onde o poder do presidente está acima,
do parlamento, ou se iria ter, ou nós íamos ter um sistema presidencialista parlamentarista, ou seja, um parlamentarismo, né, com o parlamento tendo poder acima do presidente. 10% voltou para a monarquia, ô louco, meu. 66% voltaram para a república, e o presidencialismo ganhou, né? 55%, eu lembro da propaganda, a propaganda era muito interessante, do parlamentarismo, né? Dizendo assim, e era um Fusca, tinha que ser um Fusca, é o carro da época, né? Então assim, no presidencialismo só um conduz o país, daí aparecia um cara tentando empurrar o Fusca que estava atolado, né? Aí, mas no parlamentarismo todos ajudam, daí aparece um monte de pessoas ajudando a empurrar o carro, como se desse a entender que a decisão não seria tomada por uma pessoa só. Seria uma ideia de uma propaganda para inglês. Eu vou desenhar para você. Mas continuou o sistema presidencialista. No governo Itamar, então nós realmente temos uma queda da inflação e o Plano Real foi muito importante para isso. Você vê aqui a porcentagem, 49 em julho, junho, 35 em julho, 49, deu uma subida, mas depois em setembro tem uma queda brusca para 1% os juros. Sabe? Foi muito, a inflação, desculpe, em setembro. Aí estabilizou, né? 2,5%, 3% em novembro, 1,11% em dezembro. Realmente estabilizou. E com a queda da inflação, os salários recuperaram seu poder de compra. Desculpe. Conforme a inflação diminuía, a popularidade de Fernando Henrique aumentava. Ajudado pela mídia, que o batizara de pai do real. Ele deixou o Ministério da Economia e se lançou na disputa da presidência. Desculpe, pessoal. Fernando Henrique Cardoso, então, acaba ganhando a eleição. Ele sai muito forte com o nome da estabilidade do real. Um Estado que transfere... E ele propõe um sistema de neoliberalismo, um Estado mínimo. O governo dele é muito marcado com isso. E até criticaram muito o governo dele, né? Falei assim, porque... mas Fernando Henrique, você foi um representante da esquerda que lutava e tal, foi um militante da esquerda, tem livros socialistas na época do regime militar, como é que quando você entra no governo, você monta um governo neoliberalista? Aí tem uma famosa frase do Fernando Henrique, esquece tudo que eu coloquei, esquece tudo que eu escrevi e o meu governo é outra história. É muito marcada essa frase aí do Fernando Henrique Cardoso, que foi realmente um militante socialista quando era estudante, enfim, né, sociólogo, quando era professor na época do regime militar. Como presidente, o modelo dele é outra coisa. Sistema de privatizações, entrou na história, né, o sistema de privatizações do sistema de telecomunicações, inclusive, né, a Telebrás, outras empresas, que a Companhia Vale do Rio Doce, que foi também privatizado no seu governo. E tem uns lados, enfim, tem pós e contra, vamos falar a verdade. Antes do Fernando Henrique, antes das privatizações da Telebrás, por exemplo, do telefone, era um sistema de tecnologia muito atrasada, porque estava monopolizada de forma estatal. Ter um telefone era uma espécie de uma propriedade. Você ouvia falar assim, nossa, eu vi minha mãe fazendo isso, né? Vendeu uma casa e comprou um telefone para não perder a propriedade. Você tem uma ideia, o valor de um telefone. Então era a história, se você falar que tinha um telefone em casa, você era classe média para cima, né? Classe média alta, que era de raríssimo, né? E depois, com as privatizações, você tem um sistema de modernização, abertura econômica no sistema de telecomunicações e a facilidade de você ter telefone em casa. E depois, inclusive, com os celulares, que nem tem mais, como diz o outro, poucos que têm telefone fixo, mas é fácil hoje você ter uma linha de telefone na tua casa. Você não tem que comprar mais. Eu tinha um primo, era um agiota, ele vivia com um jornalzinho ali de manhã, ali, como diz o outro, né? Ele comprava de um e revendia para o outro com outro valor. Ele era um agiota mesmo, uma espécie de não é Jota, desculpa, um picareta. Lembrei o termo usado na época. É um corretor. Ele fala, picareta eu não sou não. Sou corretor de telefones. Mais ou menos o que os corretores, né, de imóveis fazem. Ele achava o comprador e vendia ali de manhã, jogo rápido ali. Havia uma profissão então, né? Vender telefone. Que loucura. E aí? Vamos lá? Acelerou o programa de privatização, o senhor Roberto falou, foi vendida a Companhia Vale do Rio Doce, foi vendida a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. É um governo de muita estabilidade. O governo arrecadou 30 bilhões de dólares com a venda dessas empresas estatais. E durante as vendas, né, houve um grande debate acalorado se deveria ter privatização ou não no Brasil. Né, e essas discussões tomaram conta das universidades na época.
Aí tem o segundo mandato, né? O Fernando Henrique ganhou a primeira eleição do Luiz Inácio Lula da Silva. Tem o segundo mandato, o Fernando Henrique ganha novamente do Luiz Inácio Lula da Silva, do Lula. E ele só foi possível também, né? Porque ele não tinha reeleição e ele levou em 97 uma emenda constitucional para que fosse liberado reeleições de presidentes no Brasil. Né? Então houve, e pela segunda vez ele ganhou as eleições de 98, vencendo o Lula também. No seu segundo governo, Fernando Henrique adotou uma política neoliberal, abertura de importações, deu continuidade às privatizações, com juros altos, né? A fim de atrair capitais estrangeiros. As empresas diminuíram seus investimentos em produção, despediram funcionários, que aumentou muito o desemprego. Realmente no seu segundo governo não houve um aumento do desemprego, houve uma espécie de uma crise aí, uma insatisfação muito popular, né, que inclusive foram para as ruas. Na educação houve um grande aumento do número de crianças na escola, uma porcentagem de crianças de 7 a 14 anos fora de aula era de 12%, em 2002 foi para 3%, então caiu muito, né, as crianças que não estudavam, que estavam fora de aula. A taxa de analfabetização do Brasil também melhorou muito no seu governo, que era de 10 anos de idade, cerca de 15%. Crianças de 10 anos analfabetas, que era de 15%, caiu para 11% em 2001. Foi aprovada a lei da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases de 96, né, que é a lei principal da educação do Brasil. Foi criado o Bolsa Escola, uma espécie de origem, inclusive depois do Bolsa Família, né? Porque depois foi criado várias bolsas no governo do Partido dos Trabalhadores, mas o Bolsa Escola foi criado no seu governo, que era um pagamento de renda mínima para famílias que colocassem suas crianças para estudar na escola. Projeto do professor Cristóvão Buarque, ficou bem famoso aí, que ele já foi deputado também, até candidato a presidente também. Fernando Henrique Cardoso, a imagem do sociólogo, considerado muito inteligente, inclusive. Governo Itamar, plebiscito, comentamos, imagina, monarquia, 10%. Governo Fernando, desculpe aqui o erro, aqui faltou a letra R, Fernando Henrique, ortografia, Cardoso, Fernando Henrique Cardoso, a gente confunde muito com Fernando Collor de Mello, né, porque os dois são Fernando. Fechou? Curtiram? Próxima aula então, vamos ver aí, Lula, Dilma, governo Partido dos Trabalhadores, Brasil no século XXI, não percam, vai dar pano pra manga. Foco nos estudos, galerinha. Força, fé no coração. Valeu, até a próxima!